Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí. Para realmente darmos uma continuidade, a gente vai precisar de duas ferramentas simples, porém muitíssima importante. Tá? Elas são muito importantes a gente ter essas ferramentas, entender cada uma delas. Tá? A ferramenta principal é o Oracle Express Edition. É uma versão gratuita, é uma versão leve do banco Oracle. Tá? Ela é ideal para ensinar conceitos de banco de dados, tá? E uma coisa muito boa, sem um custo. Você pode iniciar a sua vida no banco Oracle sem um custo. Tá? Quais são as principais funcionalidades, tá, que a gente vai aprender? Desde a criação de tabelas, efetuar relacionamento entre as tabelas, né? Os tipos de chaves que nós vamos criar nas tabelas, as inserções, né? Select, podemos fazer alguns procedures, triggers, né? Pacotes. Com o que nós vamos fazer isso? Com a ferramenta com a ferramenta Oracle Express Edition. Não vamos, nesse momento, nos preocupar em ter Oracle Database Server. Não precisa. Tá? Essa ferramenta, conforme você vai ver aí, ela é um pouco limitada. Ela é free. Tá? E se ela fosse oferecer tudo que uma Oracle Database Server oferece, seria um pouco complicado, porque às vezes nós não temos máquinas nesse momento para instalar esse cara. O Express nós vamos conseguir, o Express Edition. Tamanho de dados. Quando eu digo tamanho de dados, engloba a instalação como um todo, até a sua inserção de dados. Vai variar, pode estar na faixa de 10 a 12 gigas. Tá? Na documentação, eles falam, você com 2 gigas já vai. Por mim, conselho, vá com 4 gigas, não vá com 2 gigas. Tá? As funcionalidades que a gente vai conseguir rodar nessa máquina, nesse Oracle Express Edition, a gente vai conseguir rodar, dar um suporte ao SQL, um PLSQL, uma ferramenta Oracle Application Express, tá? Criar triggers, né, procedimentos, muita coisa a gente vai sim conseguir fazer com esse cara e aprender. E o que você aprender nesse cara, você vai conseguir fazer no Oracle Database e vai ser muito útil, vai ter sua preciosidade, tá bom? Ó, novamente falando, os pré-requisitos para eu instalar esse cara: Windows 10 ou Windows 11, 64 GB. Opa, 64 bits. Não vá nesse 2 GB. Recomendo no mínimo 4. Tá? Espaço de disco no mínimo 10, ideal 12 para cima. Conta de usuário com privilégios, tá? Que senão, se você, no momento de instalar, se você não tiver privilégio, você não vai instalar, tá bom? Isso é muito importante. Como que eu faço para baixar a versão do Oracle Express Edition? Tá aí o link. Esse link vai levar para uma tela parecida com a tela de baixo, tá? Você vai baixar para a versão Windows 64 bits. Tá? Eu baseei esse curso em cima do Windows 64 bits, tá? Você inicia o download, ele vai iniciar, dá um tempinho. Esse download pode variar o tempo de acordo com a sua máquina e com a sua internet. Tá? Baixei o cara, o que eu preciso fazer? Ele foi baixado compactado, ele está zipado. Tá? Então é importante que você tenha o quê? O WinRAR, o setzip na sua máquina. Para chegar lá depois, quando ele estiver compactado, você descompactar. Tá bom? Poxa, já consegui descompactar, já determinei em que pasta esse cara vai ficar. Você vai entrar nessa pasta e você vai ver que vai N arquivos, vários arquivos. Conforme a setinha vermelha aí, você vai baixar, vai clicar no
botão direito no aplicativo Setup, executar como administrador. Bom, se ele te perguntar que esse executor aí vai mudar alguma coisa, fazer as coisas, autorize, diga sim. Tá? Se solicitado pelo controle de conta do usuário do Windows, clique sim. Pode confiar. A primeira tela que vai ser representada é uma tela de boas-vindas. Seja bem-vindo novamente aí. Tá? Você vai clicar em avançar. Um detalhe, para este curso eu estou usando o 21C, tá? Se você escolher eu não aceito os termos de contrato, você não vai conseguir baixar. Você vai ter que aceitar termos e clicar em avançar. Ele apresenta essa pasta padrão, onde ele vai instalar. Eu deixei a pasta padrão. Se você tiver conhecimento e quiser colocar uma segunda HD em outro lugar, outra pasta, aí você clica em alterar. Eu mantive. Tá? Interessante para início, se você não tem muita experiência, manter. Explique a senha do banco de dados. Não perca esta senha. Ponha uma senha simples nesse momento. É estudo, estamos aprendendo. Nós não vamos ter nada assim, de uma empresa de grande porte, que temos que gravar aquela senha hiper complicada, que na hora eu tenho que lembrar o nascimento do meu filho, menos o nascimento da minha filha, mais o aniversário da minha esposa. Não, põe uma senha simples, tá bom? Essa senha vai ser usada para usuários CIS e CIS. Esses caras vão ser muito solicitados para você. Tá? Feito isso, clique em avançar. Ele te apresenta um resumo, tá bom? Do que vai ser instalado, aonde vai ser instalado. Isso é mediante aquela informação que você deu lá da pasta de instalação. Você vai clicar em instalar. Tempo. Pode variar 1x, 2x, 3x. Vai depender da sua máquina. Então, geralmente, o Oracle Express Edition é uma instalação consideravelmente rápida, tá? Feito aqueles minutos que eu te falei, ele deu aí, ó. Finalizar. Estamos a caminho. Eu ainda não tenho instalado o SQL Developer. Será que foi instalado corretamente? Será que existe? Meu banco está lá? Como é que eu faço para verificar isso antes de instalar o SQL Developer? Tem como? Tem. Primeiro passo. Você vai iniciar, você vai digitar do Windows, vai digitar CMD. Você vai sair do prompt de comando do Windows. Feito isso, a gente vai digitar SQL Plus /NoLog. Ele vai se conectar ao SQL Plus, porém não vai logar em nada ainda nesse momento. Digita do jeito que está aí na tela e Enter. Legal. Ele conectou ao SQL Plus. Mas agora eu quero me conectar ao banco. Você vai digitar Connect. Sys é aquele usuário que eu falei lá, grave essa senha, com SysDBA. Eu estou falando que o usuário Sys vai se conectar ao banco como SysDBA. Só tem um banco, tá conforme está o prompt. Tá, Enter. Nesse momento, olha lá, insira a senha. Você precisa digitar a senha anteriormente gravada. Tá? Feito isso, conectamos ao banco. Será que eu conectei mesmo? Como é que eu faço ali para verificar isso? Existe o comando, né? Que é select, eu posso falar select name from the database. O que eu estou falando para ele? Selecione o campo nome da view, da visão $, tá vendo? Database. O que ele vai me trazer? Ele vai me trazer o nome do banco de dados.
E ela apresentou ali, ó, XE, ok? Mas a gente não vai ficar sempre no prompt de comando. Existem ferramentas hoje, inúmeras ferramentas que facilitem muito a nossa vida nesse sentido. Que nós vamos usar, já falado anteriormente, é a SQL Developer. Tá? Ela é uma ferramenta gráfica fornecida pela Oracle. Tá? Ela vai nos ajudar muito em gerenciamento do banco, administração do Oracle. Tá? Você vai poder, lá para frente, escrever qualquer consulta SQL, desenvolver PL/SQL, ter vários objetos do banco. Que objetos? Tabelas, índices, visualizações. Tá? Vai poder criar uma regrinha ali de backup. Lembre-se, feliz o pessimista. Ele lembrou do backup. Poxa, eu tenho uma procedure aqui que ela está dando problema para mim. Eu não estou achando aonde que ela está. Através dessa ferramenta a gente consegue fazer o debugar, né? E verificar esse problema e criar relatórios. A gente vai inserir informações, vai guardar informações. O usuário vai precisar, de alguma forma, visualizar essas informações, que são, de maneira simples, os relatórios, tá bom? Novamente, tá aí o link. Tá? Poxa, mas eu não vou ficar digitando isso tudo, não. O que você faz? Google, pesquisa do Google, vai digitar Oracle SQL Developer. Ele vai trazer para você um link. Você clica nesse link, vai trazer uma janela similar apresentada abaixo. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, isso pode ser uma janela um pouco diferente, mas basicamente é essa. Tá? Eu, quando estou preparando uma máquina para fazer o Oracle, instalar a ferramenta, eu não instalo mais JDK. Nesse momento, o que eu faço? Eu já baixo uma versão do SQL Developer completa, que já tem o JDK. Tá bom? É importante você conhecer um pouco do que você tem na sua máquina instalado. Ok? Padrão, agora eu baixei o SQL Developer. Como é que eu faço para executá-lo, para instalá-lo? Após o download, você vai, acredito eu, na maioria das vezes, na pasta Downloads, pega o arquivo zipado do SQL Developer, vai extrair esse arquivo numa pasta específica a seu gosto. Por exemplo, eu posso criar lá uma pasta útil e dentro dessa pasta útil eu posso ter SQL Developer. Aí vai ser um padrão seu. Qual é o seu padrão hoje? Feito isso, entra nessa pasta, acessa essa pasta. Você vai correr a pasta e vai ter que achar o aplicativo sqldeveloper.exe. Clica para iniciar e vai ser iniciado. Um detalhe que você pode fazer é o botão direito nesse arquivo e manda criar um atalho lá na área de trabalho. Isso vai facilitar muito a sua vida para você não ter que acessar sempre essa pasta. Deixa o atalho lá, que essa é uma ferramenta que você vai usar muito, e vamos ser felizes. Quando você acessar pela primeira vez essa ferramenta, muitas vezes você pode ser que não tenha ainda conexões com o banco de dados, que é o nosso caso aqui. Eu ainda não tenho conexão com esse banco de dados. Então eu tenho uma barra de tarefa, nessa barra de tarefa eu tenho ali aquele maisinho verde. Tá? É nele que eu vou criar a conexão com o banco de dados. Tá bom? Quando eu clico naquele mais, essa janela é apresentada. Existem diversas formas de você configurar essa janela. Né? Nós vamos, com o tempo, descobrir a mais adequada para você e para que situação. Determinada situação vai exigir um determinado tipo de acesso.
o usuário que vai acessar. Nome, no nosso caso, vai ser XE, parâmetro nome. Nome do usuário deverá ser sys. Como nós estamos configurando pela primeira vez a conexão, é o usuário sys que vai acessar esse banco. Nós vamos criar outros usuários para acessar o banco que nós vamos criar, estudar. Mas agora, nesse momento, é o sys. Senha é aquela senha que eu pedi para você criar lá anteriormente e anotar. Não esqueça. Seja uma senha simples para o nosso estudo. Não tem perigo de você depois lá ter que lembrar e não lembrar. Tipo de conexão básico. Atribuição é que perfil que esse cara vai ter. Ele vai ter um perfil de usuário operacional, que tem algumas limitações. Ele vai ter um perfil de usuário CDBA, que vai ter umas permissões mais detalhadas, mais importantes. Ele, no caso dele, é um sysdba. Localhost, tá? Já vamos entender. Mas esse localhost, ele pode ser no nome do localhost, pode ser o nome do IP. Aonde a gente vai identificar isso, eu já vou mostrar para vocês. A porta, por padrão, o Oracle instala sempre na porta 1521. Tá? Quando eu faço em cliente esse tipo de trabalho com Oracle Database, eu não uso essa porta. Motivos simples, segurança. O nosso banco, conforme a gente viu lá, XE. Bom, mas aquelas informações, puxa vida, é localhost, é IP, onde que eu posso buscar? Existe um arquivo, né? Quando a gente instala o Oracle, chama-se tnsnames.ora. Esse arquivo, ele é um arquivo de conexão, tá? Com o banco. Algumas informações importantes para a gente configurar essa conexão está nele. Tá? Ele facilita conexões. Tá? Poxa, mas aonde está esse arquivo? Vamos lá. O caminho típico dele está lá. App, o nome do usuário, produto, a versão, no nosso caso aqui é 21C, pode mudar, homes, Oracle, DB 21 Home, Network Admin. Clica nesse cara, faça esse caminho. Ou se você manda simplesmente pesquisar na sua máquina, tnsnames.ora. Se for pedir para abrir o seu conteúdo, o arquivo note, pede mais abre, bloco de notas abre, sem problema nenhum. Tá bom? E aí tá as informações que a gente vai precisar. Ele pede lá, host. Ali, no nosso caso, está o número de IP. 192.168.2.1. A porta, eu mantive a porta padrão. A porta padrão é 1521. Bom, essa ID eu usei o Service Name, XZ. Aqui nessa tabela, o que eu fiz aqui nessa tabelinha para facilitar para vocês? Em azul, a coluna parâmetro, é o que consta lá na configuração que eu tenho que passar no SQL Developer. O campo nome host, lá dentro do tnsnames, ele é o host igual e ao número de IP. Qual o conteúdo que eu vou usar da segunda coluna para preencher a informação lá no parâmetro? Apenas o IP, conforme a terceira coluna. Porta, ela está port igual 1521. A informação que eu vou usar é 1521. SID é Service Name igual a XZ. Eu vou colocar só XZ. Tá bom? Feito isso, você vai pedir para testar a conexão. Dando tudo ok, o que vai acontecer? Na parte inferior esquerda, onde está aquela setinha vermelha, está lá, com sucesso. Feito isso, o que você vai fazer? Duas coisas importantes para você não ter que ficar fazendo toda hora. No flagzinho, salvar senha. Ative esse flag. Ele vai gravar a senha. Tá? Depois você, embaixo, na parte inferior, tem um botão salvar. Manda salvar essa conexão. Pronto. E depois você pede para conectar. Conectou. Tá aí. Tá?
Do lado direito, que é a parte maior, é onde nós vamos digitar os nossos scripts. Tá? Nós vamos usar muito esse cara. Do lado esquerdo, ela pode mudar. Conforme a gente vai fazer curso, vai trabalhando, a gente vai ver N maneiras. Qual é a correta? É a que for melhor para você. Facilitar a vida, facilitar o trabalho, a análise. Tá bom? Não vai ter certo nem errado nessa configuração. O ideal é você facilitar que você seja muito ativo e facilite o seu trabalho. Tá bom? Aí a gente está concluindo o seguinte. Tá? Efetuamos a instalação e configuração do Oracle Database Express no Windows 2.11 dessa máquina, tá? Configuramos o ambiente para iniciar o banco, tá? Instalamos o Care Developer, instalamos o Oracle, tá? Mas é muito importante que você não fique só na visualização desse vídeo ou do próximo vídeo eu vou instalar e não instalo mais. Estude muito, faça bastante, instale, reinstale. Onde eu fiz isso, estudar. Você quer e vai ter uma vida de sucesso nessa carreira de DBA, de desenvolvimento de PLSQL, trabalhar com Oracle, ou qualquer outra ferramenta que você vier usar, estudo. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, tá? No próximo vídeo, qual que é a minha ideia? Eu vou fazer na prática com vocês tudo isso que agora foi explicado. Tá? Até a próxima e tudo de bom para vocês. Tchau!